Podemos. Boa tarde a todas e a todos. Mais um aulão, né? Conexão Zila, agora o terceiro aulão de Ciências Humanas, com a participação dos professores Magno Luiz, Michel Oliveira, professor Dinado e professor Daniel Lima. E pedir que a galera que tenha dúvida pode colocar no chat, pode também, ao final das apresentações, né, das discussões, também pode abrir o microfone, né, para poder tirar a dúvida, tá bom? Então, agora a gente vai iniciar com uma breve fala de cada professor. Então, começamos com o Magno. Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês outra vez, agora para a gente tratar de um outro segmento dentro das provas de ciências humanas, mas nesse mesmo modelo que a gente já utilizou nos outros dois aulões, onde a gente tenta, com uma característica um tanto quanto de revisão, comentar algumas questões de Enems passados, e espero que a gente possa fazer um aulão tão legal quanto já foram os outros dois. Então, assim, sem muitas delongas, passo logo a palavra para a Michele. Daniel, por favor. Queria, novamente, né, agradecer também a presença de todos e todas. Temos um público cativo, né, que comparece aos nossos aulões. E que, assim como o Magno falou, espero que seja proveitoso para vocês. As questões que nós trouxemos, a gente tenta fazer uma espécie de revisão por meio das questões, né? Espero que esse tempo que vocês ficaram com a gente seja proveitoso, e se tiver dúvida, qualquer coisa, né, só falar com a gente ao final ou posteriormente, a gente está disponível para isso. Professor Ednardo. Professor Ednardo, quer falar? Sim, valeu, galera. Boa tarde para todos e para todas. Dizer para vocês que nós, por estarmos no curso das ciências humanas, nós geralmente costumamos acreditar e muito no potencial de cada aluno nosso, de cada aluno do Zila. Lembrando, não é? É sempre bom. Tem que ir lá nas aulinhas fazer a leitura, fazer dúvidas, produzir questionamentos. E em seguida perguntar, isso é essencial. E eu acredito que nós aqui estaremos sempre à disposição de vocês, tá? Em qualquer que seja o canal. E aí, parabenizar os que logicamente assistem às nossas aulinhas. Nossas aulas realmente têm o cunho de ajudar, de preparar. Agora, lógico, a gente faz 50% e você, lógico, com a leitura vai fazer os seus 50%. Eu tenho certeza que vai ser tudo de sucesso. Nós vamos ter várias aprovações e que, lógico, vamos continuar aqui sempre ao lado de vocês. Grande abraço, vamos para mais um aulão, vamos dominar mais uma quantidade de informações e de curiosidades até. Já visto que a questão da cultura traz curiosidadezinhas que aqui e acolá a gente faz muito bem a gente saber. Muito obrigado, estejam sempre participando, e vou passar aqui a palavra para a Michele. Vamos lá, gente. Obrigada a todas e a todos que sempre acompanham, como o Daniel disse, os nossos aulões. E hoje a gente entra no terceiro grande eixo das ciências humanas, né? A gente já discutiu política, já discutimos as relações de trabalho, e hoje a gente entra nas relações de cultura. Então, a cultura é um elemento muito importante para as ciências humanas, especialmente falando das ciências sociais, né? É um elemento principalmente sendo objeto de estudo da antropologia. Então, se vocês lembram lá das primeiras aulas de sociologia, a gente sabe que as ciências sociais, elas são formadas por 3 grandes áreas, né? A política, a sociologia e a antropologia. Então, é a antropologia que vai se preocupar, especialmente dentro das ciências sociais, de tentar entender
as nossas distinções culturais, né? Por que os grupos sociais humanos são diferentes e entender que essas diferenças elas estão calcadas aí nos elementos culturais. Então, antes da gente ir para a primeira questão diretamente, é importante lembrar a noção de cultura que normalmente as ciências humanas e especialmente as ciências sociais e a antropologia trabalham. Então, cultura é um conceito muito amplo, é muito complexo, difícil da gente conseguir definir, mas a gente pode traçar alguns caminhos para deixar esse conceito um pouco mais próximo da nossa realidade e um pouco mais compreensível. Então, a primeira coisa que vocês precisam é separar, precisam entender, é separar a compreensão antropológica de cultura da compreensão do senso comum. Então, a gente precisa entender que ter cultura não é sinônimo de ser culto, né? Cultura é o modo de viver de todos os grupos sociais humanos, é o ethos, né? Então, é a forma com que os seres humanos, eles estão aí construindo bases sobre os seus diferentes modos de vida. E, nesse sentido, obviamente, todo mundo tem cultura. Então, todo mundo que passou pelo processo de socialização, que vive dentro de um grupo social, dentro de uma sociedade humana, possui isso, que nós estamos denominando de cultura. Quando a gente estuda cultura, normalmente a gente compreende esse conceito atrelado a dois outros subconceitos, né? Que é o conceito de relativismo cultural e o conceito de etnocentrismo. Mas vocês precisam ficar atentos que as provas do Enem, elas não vão, como vocês já perceberam nos outros aulões, elas não vão pedir para que vocês conceituem simplesmente, tragam essas definições desses conceitos. Vocês precisam interpretar esses conceitos dentro das questões. Então, é importante que vocês entendam que a cultura aí, ela vai, a antropologia, principalmente a partir de um antropólogo estadunidense muito famoso, chamado Franz Boas, que a gente estudou lá no primeiro ano, ela vai trazer um conceito de cultura no plural, culturas, né? Todos nós possuímos cultura. E esse culturas é muito importante para a gente entender a diversidade cultural. É aí que entra o aspecto do relativismo, né? Entender que as culturas são distintas, que todas elas têm o seu próprio valor e que nós não podemos hierarquizá-las. A gente não pode dizer que uma cultura é mais importante que a outra, um aspecto cultural é mais importante que o outro. E eu acho que, embora a primeira questão traga um aspecto histórico muito importante, também, se a gente fizer aí a transposição para os nossos dias, a gente consegue perceber como o aspecto religioso, que possui algumas posturas etnocêntricas, que a gente não pode deixar de desconstruí-las, porque a gente vai perceber como há lá na sua origem uma mesclagem, uma mistura muito interessante para a gente perceber a formação dessas grandes religiões, principalmente do catolicismo. Então, vamos aí para a primeira questão, por favor. Então, a primeira questão é uma questão bastante interessante, como eu já disse anteriormente, e é uma questão retirada, um trecho, né, o enunciado de um ensaio antropológico da professora Luciana Chianca, que era professora aqui da UFRN, hoje é professora da UFPB. Inclusive, eu tive a honra de trabalhar com ela, de conhecê-la pessoalmente, aproveitar a live e mandar um beijo grande para minhas professoras da base de pesquisa Caso, lá do IFRN. E ela diz assim no texto dela, né, ela que fez o seu doutorado sobre as festas de São João, e ela está trazendo um pouco sobre esses estados que são tão próximos da cultura nordestina, né, que nós vivenciamos isso cotidianamente. Ela diz assim no enunciado: o cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo. Então, prestem atenção que antigas práticas são essas. Vocês já ouviram falar nisso? Para criar uma festa sincrética. Olha que palavra legal. Sincrético. O que é sincretismo? Vocês já ouviram falar nisso? Sincretismo. Então, é importante a gente entender o que é sincretismo antes de continuar no enunciado. Então, o sincretismo é a fusão de práticas, é uma
mescla, é uma mistura. Então, a gente já percebe aí que o cristianismo é resultado de uma mistura, né? A igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras se tornassem as fogueiras de São João. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo? A igreja se apropriou dessas festas pagãs e transformou em símbolos dos seus rituais. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. Então, quando vocês lembram lá dos dados históricos, vocês lembram que os inúmeros cultos pagãos, eles foram muito perseguidos pela Igreja Católica. Então, a partir do Concílio de Trento, 1545 a 1563, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então, vamos lembrar aí, que o professor Daniel vai entrar um pouquinho mais nessa parte histórica, mas vamos lembrar que contexto é esse do Concílio de Trento. Ora, lembrem que um pouquinho antes do Concílio de Trento, a Igreja estava vivendo esse período do que a gente denomina de Reforma Protestante. Então, ali no século XVI, 1517 a 1648, a gente estava vivendo, né? A Europa estava vivendo esse período conhecido como Reforma Protestante, que foi encabeçado, entre outros líderes, pelo Martinho Lutero. E o Concílio de Trento é uma reação, né? É uma reunião ecumênica ali, onde a Igreja Católica vai reunir os seus sacerdotes para reagir a essa reforma protestante que estava acontecendo. Ou seja, é uma contra-reforma. Então, que tipo de reação aconteceu? É nesse concílio que muitos dogmas vão ser criados. O que é dogma? É um elemento fundamental aí que fundamenta uma religião, né? E que não pode ser questionado, né? Que não pode, tem que ser aceito, não pode ser discutido. Então, foi nesse concílio que a igreja trouxe vários elementos, inclusive esses aí que a professora Luciana coloca dentro do enunciado. Então, eu vou passar a palavra para os meus colegas antes da gente discutir as questões que podem ser a provável resposta. Posso ir? Sim, por favor. Vou lá. Bom, essa questão realmente é bastante, bem legal, né? Bem interessante, traz vários aspectos para a gente trabalhar bastante coisa. Só lembrar, como o Michel falou, que o cristianismo é uma religião desde o seu princípio, né, que ela tem, absorve é sincrética, né, com outras religiões do seu período ao longo de toda a sua história, né? A gente precisa talvez lembrar ali que o próprio Cristo ele era judeu, né? Vem de uma outra religião, certo? E o cristianismo como eu falei, desde o começo, ele tem se adaptado aí a outras religiões. A gente percebe nisso, por exemplo, no início da Idade Média, quando os bárbaros adentram o território romano, né? Adentram o que seria o território do Império Romano, e quando a igreja precisa absorver essas pessoas que estão chegando, né? E aí acaba também incorporando diversas práticas na religião cristã, não é isso? E aí, então, falando da reforma protestante, como Michel citou, que é uma parte que é citada, que é falada aí no texto, que fala do contexto dessa reforma, né, que vem ali no 1517 com Lutero, certo? E o Concílio de Trento, como Michel bem lembrou, foi uma resposta da Igreja Católica a esses movimentos, né, de reformas cristãs, se a gente pode falar assim. Porque se a gente lembrar
até antes das primeiras reformas, né, de Lutero, de Calvino e dos outros reformadores, quando a gente fala de cristianismo, a gente está trabalhando principalmente com a Igreja Católica, ou unicamente com a Igreja Católica, certo? Então, se a gente está falando de igreja ligada ao cristianismo antes da reforma, ou seja, antes de 1517, até o século XVI, aí a gente está falando exclusivamente da Igreja Católica, certo? Então, a reforma protestante, né, ela teve início com Martinho Lutero em 1517, quando ele prega as 95 teses dele, que hoje vocês podem ver na internet em PDF facilmente, essas 95 teses, certo? E o Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563, ele vem, na verdade, além de trazer alguns novos aspectos, né, ele vem principalmente para reafirmar alguns dogmas da Igreja Católica naquele momento, e alguns deles que eram também criticados pelos reformistas, certo? Só para citar alguns, por exemplo, a Igreja reafirma, mesmo naquele momento de reforma, que a Igreja e os padres, né, os membros da Igreja, a Igreja Católica, obviamente, eram os únicos responsáveis por interpretar as Escrituras, né? Certo? Além disso, reafirma o culto aos santos, à Virgem Maria, faz uma lista de livros que são proibidos, que é o Index Librorum Prohibitorum, certo? São livros que são proibidos de serem lidos pelos cristãos católicos. Mas eu acho que o ponto-chave da questão seria principalmente isso, a questão dessa instituição que é a Igreja Católica, ela, durante toda a sua história, isso falando até o período que nós estamos tratando da questão, mas também, se a gente for observar ao longo do tempo, chegando até os dias de hoje, como o Michel também falou, a Igreja Católica, ela acaba se modificando muito ao longo do tempo e absorvendo muita coisa de outras religiões também, né? A questão do fogo, né? De incorporar o fogo em algumas das suas celebrações, ela entra nessa questão do sincretismo também. Outro colega quiser falar? Ok, acrescentar aí sobre as palavras de Miele, logicamente apresentando a primeira questão dela e fazendo uma força, né, para a gente poder entender bem o que seria essa reunião de doutrinas, né? Nós poderíamos partir nessa primeira questão de que nós temos vários deuses, e aí a Igreja Católica, como reverenciar vários deuses, até chegar em um só, que logicamente culminaria com um triunvirato, né? A ajuda do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse sincretismo, essa reunião de doutrinas, né? E aí me falou de uma coisa interessante, o etnocentrismo, bacana, só que o xenocentrismo, quer dizer, aquela velha ideia de que o de fora é melhor, dentro dessa perspectiva da Igreja Católica, é que faz essa reunião de deuses, quer dizer, reunião de doutrinas, para que a gente tenha realmente esse sincretismo, né? Essa coisa unida, para que sejamos rumo a um só Deus. Essa primeira questão realmente é muito interessante. É preciso que o aluno esteja bem atento para escutar aí os detalhes, né, que estão sendo ditos. Ok, vou passar para o colega. Bom, só se eu puder acrescentar ainda alguma coisa do que já foi falado e reforçar outras. No que diz respeito à filosofia, né? A gente sabe que isso aí eu falo um pouco para vocês na primeira série do ensino médio. A Idade Média ela é marcada por uma série de cristianização de conceitos filosóficos que os gregos, lá na Antiguidade, século V, século VI a.C., já tinham elaborado. Por exemplo, Agostinho pega a teoria das ideias de Platão, que meio que foi o primeiro a pensar a realidade humana, quer dizer, não o primeiro, mas foi uma grande sistematização e que sobrevive até aos nossos dias, que divide a realidade humana do que ele chamou em dois mundos, né?
o mundo das ideias, que seria o mundo das formas, o mundo perfeito, de onde a gente tira as ideias, que seria o mundo da racionalidade, e esse mundo materializado, o mundo sensível, né? O mundo da carne. Então, assim, Agostinho, no século IV, já depois de Cristo, pega, né, essas ideias de Platão e cristianizam, né, cai ali meio como uma luva para essa elaboração desse cristianismo que a gente tem hoje, vai falar do céu e do inferno, que você tem que alimentar sempre o espírito e sempre desconfiar da carne. E, posteriormente, outro grande pensador medieval chamado Tomás de Aquino, já nos últimos séculos da Idade Média, também faz uma cristianização forte do pensamento de outro filósofo da antiguidade importante, dessa vez Aristóteles. Só lembrar também, assim, tentar reforçar aí um ponto histórico. O próprio início da Igreja Católica, ela é uma grande convenção, né? Uma grande conveniência, assim. Constantino se converte ao cristianismo e cria a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E às vezes parece que a gente ouve isso de uma forma muito pacífica, né? Muito pacificada, quando na verdade durante praticamente 4 séculos os cristãos eram de certa forma perseguidos, né? Mas tinha muito essa característica de quanto mais perseguidos, mais eles cresciam, né? Então parece muito mais assim que o cristianismo como a religião oficial do Império Romano é muito mais uma convenção de um movimento que em determinado momento ficou difícil de conter, e enfim, é um movimento que passa de perseguido a um movimento perseguidor. E por último é sobre esse termo sincretismo religioso, né? Que tem muito a ver com essa questão do movimento cultural mesmo. Que a cultura não é algo estanque, que a cultura não é algo estático, ela está sempre em movimento, e a religião é uma das coisas mais importantes para a gente analisar, porque muito do discurso religioso se julga, não, a gente defende dogmas e uma verdade há séculos, né? Quando, na verdade, se a gente fazer uma análise mais cuidadosa, não é bem isso. Assim, a gente vê essas convenções, principalmente de coisas que durante muito tempo se condena, se proíbe, e quando não se dá mais conta de proibir, de condenar, acaba interiorizando para dentro de si, né? O sincretismo religioso no Brasil hoje é uma coisa muito forte. Se você olha, por exemplo, lá na Bahia, aquela coisa de lavar as escadarias da igreja, a Igreja Católica no sincretismo com as religiões africanas. Se você olhar hoje um pastor de determinadas placas e denominações evangélicas, o cara pega e se veste de branco, igual um pai de santo, em determinado dia da liturgia. Ou seja, justamente para comunicar a essas várias influências de várias religiões que está no imaginário do povo brasileiro, que é um povo muito crédulo, enfim, que é muito místico em determinado momento, e aí acaba bebendo num pouquinho de cada coisa, assim. Então, assim, é uma questão é uma vassoura ungida, amarrar a boca de um saco, igual nas igrejas, enfim, nas religiões afro, tem a coisa de amarrar a boca do sapo, e aí eles vão adaptando e comunicando de toda forma. E, assim, só por último, né? Essa questão que a questão está falando justamente do fogo, do sol, né? Perceba que a maioria das principais, na liturgia cristã, seja protestante, o domingo tem um papel muito importante, né? Sunday, o dia do sol, né? Onde existe a principal liturgia, que é realmente o dia de ir para a igreja, aquela coisa toda, e isso em determinado momento histórico também foi uma adaptação. Como o cristianismo surge como uma seita dentro do judaísmo, o dia de se cultuar, né, de separar para o ócio das liturgias era o sábado, né? Até hoje, por exemplo, existem os adventistas fazendo essa... Não, vocês aí adoram ao sol e não a Jeová, tal. Então, assim, isso todos esses exemplos vão
de alguma forma, elucidando essa questão desse sincretismo que aponta para que a cultura, inclusive dentro da religião, ela está sempre em movimento. E a religião, sempre que lhe é conveniente, ela integra para si coisas que durante muitos séculos ela condenou. Acabei me alongando demais, volto a palavra para a Michelle. Vamos lá, então, galera, para... Deixa eu ver se meu áudio tá ligado, sim. Vamos lá para a resposta, só aproveitando as últimas falas dos meus colegas. Vocês sabiam que o São João é aí o resultado da apropriação de cerimônias pagãs? Vocês sabiam disso? Vocês já tinham estudado a respeito disso? Nos parece muito interessante perceber como esse sincretismo ele está tão presente, né? Não só na religiosidade, mas, como disse o professor Magno, na cultura brasileira, que é extremamente sincrética, até pelo seu processo de colonização. Então, vamos para a resposta. Com o objetivo de se fortalecer a instituição mencionada no texto, qual instituição? Como disse o professor Magno, a Igreja Católica Apostólica Romana. Adotou as práticas descritas, né, adotou lá no Concílio de Trento, né, que consistem em, aí a gente tem várias alternativas aí, promoção de atos ecumênicos, fomento de orientação bíblicas, apropriação de cerimônias seculares, retomada de ensinamentos apostólicos, ressignificação de rituais fundamentalistas. Nesse meio tempo que a gente estava discutindo, eu imagino que vocês já tenham encontrado a resposta, e aí a resposta está na letra C, apropriação de cerimônias seculares, que é exatamente isso que está dizendo o enunciado, né? A igreja se apropria desses elementos que fazem parte dos inúmeros cultos pagãos que existem. Vamos lembrar que existem muitas religiões politeístas, né? Nem todas são politeístas, inclusive monoteístas. Inclusive, atualmente, eu só quero fazer um esclarecimento. Essas cerimônias seculares, aí o secular, você precisa estar atento para o significado desse termo. Então, esse secular está em oposição ao religioso. Ele quer fazer relação aí exatamente com o que é mundano, né? Com o que é pagão, aquilo que é laico, ou seja, que está em oposição às questões religiosas. Então, espero que vocês tenham acertado. Apropriação de cerimônias seculares, letra C. Vamos aí para a segunda, Adriana. Professor Daniel. Eu achei que eu estava falando, mas estava no mudo. Bom, a segunda questão, né? Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890. Dos crimes contra a saúde pública. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer de seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o. Então, aí a gente precisa pensar no contexto, né? A gente está falando de 1890, é um Código Penal do Brasil já enquanto república, certo? A gente tem aí, próximo, 1888, que é a abolição da escravidão no Brasil, a abolição legal, né? Certo? A gente tem 1889, que é a proclamação da República, 1891 a primeira Constituição, e em 1890 a gente já tem um Código Penal. Que eu trouxe essa questão, né? Porque apesar de ser uma questão, uma lei, certo? Um Código Penal do Brasil, enquanto República, a gente precisa lembrar desse Código Penal, que ele vai trazer também alguns artigos, certo? Fora isso aí, ele vai trazer algumas partes desse Código Penal que vão incidir totalmente em cima da população negra nesse momento aí, que é a população de ex-escravos, certo?
e que ataca principalmente os traços culturais desse povo, né? Certo? Nesse mesmo Código Penal, a gente tem a proibição da capoeira, não só a proibição, como transforma a capoeira em um crime, ou seja, traz a capoeira como crime, né? A gente tem a punição de práticas religiosas, aqui, de certa forma, a gente tem algumas práticas religiosas que estão sendo, nesse artigo 158, né, que estão algumas práticas que eram ligadas aos os brasileiros, né, os nascidos aqui no Brasil, descendentes de africanos, certo? Mas a gente também tem outros que vão incidir diretamente sobre a população negra e sobre a religião do povo negro, certo? Além da punição aos vadios. Nesse momento a gente precisa lembrar, a gente tem 1888, como eu já falei, a abolição da escravidão, então a gente tem os ex-escravos agora, que estão, uma grande massa, né, que estão aí sem emprego. Preciso lembrar também que após a abolição intensificou-se no Brasil o que a gente chama de branqueamento, né? E isso ocorreu principalmente trazendo, nesse momento aqui, trazendo europeus para trabalhar como mão de obra livre no Brasil. Ou seja, depois da abolição da escravidão, se intensificou a vinda de europeus para trabalhar com mão de obra livre. Isso fez com que os ex-escravos, né, que era a principal mão de obra no Brasil, fez com que boa parte deles ficassem desempregados. Então, esses eram os vadios que esse Código Penal ele ia punir. E uma das punições era trabalho forçado, ou seja, você tem uma pessoa, um ex-escravo, que não consegue emprego por causa da sua condição e por causa do próprio Estado brasileiro, né, que faz com que os brancos europeus, nesse momento, tomem esse lugar, e aí você pune eles como vadios, sem dar nenhuma condição a eles nesse momento, né? É importante dizer isso porque algumas pessoas utilizam o argumento de que o Brasil não existiu, nunca teve leis raciais no Brasil, como teve nos Estados Unidos, por exemplo, como teve na África do Sul, em que a segregação racial ela vinha por meio de legislação, né? Mas aí a gente, observando o Código Penal de 1890, a gente consegue compreender que, apesar de a gente não ter leis que são abertamente, diretamente para a população negra, certo? Assim que eu digo diretamente, é que ela fala, os negros não podem frequentar determinado local, os negros não existia nenhuma lei dessa, mas existiam leis que atacavam principalmente alguns traços culturais do povo negro. E a gente precisa lembrar também que aí a gente tem a própria abolição da escravidão em 1888, dentre outros motivos, a gente tem a questão de pensar uma nação, né, nesse momento aí, 1889, 1888, pensar uma nação que fosse, de certa forma, avançada, né, nos moldes europeus. A gente tem a proclamação da República também pensando no que o Brasil deveria seguir o progresso. E aí, pensando nessas questões de progresso, de cientificismo, né, de positivismo, que estava muito em voga nesse momento, e principalmente nessa primeira República do Brasil, então a gente vai ter também uma ideia, e preciso lembrar também, que as políticas, as ideias raciais, né, elas eram extremamente aceitas nesse momento, então a ideia de que existiam raças superiores e raças inferiores era extremamente aceita, principalmente no campo científico, né? Certo? Então, a gente está falando de uma população, dos negros, nesse momento, que a gente precisa entender que era uma população que deveria ser excluída, ou seja, os traços culturais desse povo deveria ser excluído para que o Brasil pudesse entrar e figurar entre as nações que poderiam ser consideradas avançadas, né, que poderiam estar no rumo do progresso. Então, o Código Penal 1890 entra em todo nesse contexto. A gente não pode esquecer do contexto na questão, do contexto histórico, do contexto de que a ideia de que o Brasil precisava ser
seguir essa ideia de progresso, a ideia de progresso que se pensava naquele momento, né? Certo? E principalmente atacando o que seria não só ligado ao povo negro, mas também todas as outras crenças, né, que a gente poderia considerar populares, certo? Então, esse é o momento de a gente pensar no Código Penal como uma questão maior, certo? Eu passo a palavra para os colegas, depois eu continuo, se tiver mais alguma coisa a falar. Eu queria só colocar que, aproveitando a deixa da fala do professor Daniel, que é a respeito desse aspecto cientificista, né, que estava positivista, especialmente, que estava se disseminando nesse momento, para fazer relação com o nosso primeiro conteúdo das aulas remotas, né, em sociologia. A gente começou discutindo exatamente a relação e, de certa forma, oposição entre ciência e senso comum. Então, essa discussão entre ciência e senso comum, ela nos dá subsídio para entender melhor, mais profundamente essa questão. Então, a gente viu que o conhecimento científico, em certa vertente dos cientistas sociais, ele se sobrepõe ao conhecimento do senso comum. E essa ideia, que tem uma influência positivista muito grande, ela só vai se modificar a partir da década de 60 do século passado. Então, tem um sociólogo brasileiro muito importante, que é o Florestan Fernandes, e só a partir da década de 60 e dos trabalhos do Florestan Fernandes é que essa visão do senso comum, dos saberes populares, como algo que tem um valor cultural, né, um valor das ideias da cultura popular como algo que tem um valor para ser estudado e um valor antropológico, é que ela vai ser modificada. Até então, tudo que era considerado como cultura popular, trazendo assim para as nossas definições atuais, era menosprezado. E a gente sabe como esses elementos são importantes, inclusive atualmente, para a nossa identidade cultural, né? O artigo 158 faz relação com um ator social, uma figura muito importante da identidade cultural, principalmente dos nordestinos e das nordestinas, que são as benzedeiras, né? Isso faz parte do nosso cotidiano, né? Do aspecto que formam aí a nossa identidade. Quem nunca foi em uma senhora para se benzer? Quem nunca acreditou nisso? Principalmente os mais velhos, principalmente no interior do estado, onde há algum tempo o acesso à saúde pública era bem difícil, isso fazia estava muito presente no nosso imaginário. Então, pensem, lembrem dessa discussão entre ciência e senso comum para tentar ajudar vocês a responder a essa questão. Reforçar aí também, não é? Como forma de muita importância dentro do Estado brasileiro, essa união forte, né, entre Estado e Igreja. E é algo que permanece desde o início, como o Michel estava falando no artigo 158, se você observar, a lei está sendo contra o curandê, né? Nós estamos vendo aqui, logicamente, tirando nuances do artigo 158, mas olha, desde que essa lei 158, lá nessa época, né, do Estado brasileiro, 1890, desde lá é proibido, mas continua acontecendo, né? E a luz, né, logicamente o Estado que proibiria, que faria, ainda permanece, né? Nós sabemos que você não pode exercer a medicina, mas, né, algumas pessoas curam de forma dentro da religião, curam de forma alguém que numa curandeira, né? Então é interessante o nosso aluno perceber essa união forte entre Estado e religião, apesar daqui, né, as duas leis estarem sendo contra esses elementos curandeiros. Passar a palavra para outro colega. Rapidamente, primeiro parabenizar assim, os colegas pela escolha das questões. Assim, primeiro o Michel escolheu muito bem, essa agora também Daniel, e o professor Dinardo também não vai ser muito diferente. Só para que vocês percebam uma coisa, né? Assim, para analisar essa questão do movimento cultural, repetindo, que não é algo estático, que não é algo inerte, que está sempre se modificando,
Primeiro, usamos a religião para analisar isso. Agora, analisando as leis, e que as leis parece que elas são sempre feitas por um público, tá entendendo? E esse público, eles têm o interesse, tem os interesses deles, esses interesses, eles são muito bem vistos, eles são muito bem determinados nas leis que eles mesmos desenvolvem. Então, assim, fazendo assim um pouco de paralelo com a questão da filosofia, Michele falou um pouco do positivismo, né, que foi um movimento que já vinha, já estava um passo à frente, inclusive, do iluminismo, né? Eram correntes de pensamentos que diziam assim, não, nós já passamos da era da ignorância, nós já passamos pela infância da religião, já passamos pela juventude da metafísica filosófica, e agora a gente está chegando no amadurecimento, que é o amadurecimento da ciência. Então, assim, mas perceba que esse amadurecimento, repetindo, parece que era só para beneficiar alguns grupos em detrimento, né, em prejuízo dos outros. Por exemplo, os iluministas como Voltaire, que é um francês que viveu no século XVIII, né? Que iluminismo é esse, né? A era das luzes, a luz da razão, né? Esse pessoal todo que eram, inclusive, bastante humanistas, né? Desenvolveram as ideias de igualdade, fraternidade, né? Entre os povos, liberdade entre os povos, né? Mas, por exemplo, Voltaire, quando ele estava ruim de grana, ele ia traficar escravo. E quando você pega os escritos desses filósofos, né, Kant, o próprio Voltaire, Hegel, né, pensadores europeus, filósofos que vão ser estudados ainda durante muitos séculos, o que eles escreviam sobre os povos originários da Grécia era uma coisa assim absurda, uma coisa estarrecedora. Isso aí é uma série de questões que estão sendo revistas hoje para que as correções possam ser feitas. Inclusive, a própria narrativa, o próprio discurso do surgimento da filosofia, que teve uma localização geográfica muito bem acentuada, que foi na Europa, na região ali onde hoje é a Grécia, feita por homens europeus, brancos, aquela coisa toda. Então, tudo isso é uma narrativa que, quando se começa a visitar as documentações históricas, como essa daí que está sendo expressa nessa questão, né? Uma lei lá do final do século XIX, a gente acaba vendo os vícios, né? As violências por trás dessas narrativas e do modo como a coisa era feita. Então, isso é uma coisa para a gente estar sempre atento também. E, assim, a última coisa que eu queria falar é que a gente vive, assim, meio que nesse movimento, né? Por exemplo, hoje em dia, nesse contexto aí, é um cientificismo que, sem dúvida nenhuma, ele é extremamente problemático, preconceituoso, né? Violento e criminoso, muitas vezes. Mas, hoje em dia, está um debate muito grande entre um certo curandeirismo de Estado, digamos assim, e a ciência tentando, com todos os esforços, mostrar os caminhos, o que temos, né, comprovado, no meio de uma pandemia, né? Governantes receitando medicamento, nem médicos são para a população, governantes mandando a população comer barra de sabão. Então, assim, tudo por questões políticas, e quando vem a ciência tentar mostrar que não é bem assim, que aí, inclusive, nesse caso aí, é a ciência que é desacreditada. Então, é esse movimento aí que é importante a gente estar atento também. Sou Daniel. Vou ser rápido. Só queria lembrar, aproveitar que Magno falou, né? E a gente perceber que as leis, elas não são neutras, né? Quando a gente vai estudar leis, por exemplo, a gente consegue perceber muita coisa sobre
o período em que elas são escritas, principalmente quando a gente começa a compreender o contexto, como o Magno bem falou, as leis são feitas com a intenção de atingir em algum ponto, né? E aí, uma coisa sobre o que o Michele falou, que aí já chega perto aqui da nossa questão, da nossa resposta. Eu me lembro que, recentemente, eu vi uma dissertação do mestrado sobre curandeiras aqui no Rio Grande do Norte. E, pegando o gancho aí para a história, no século XIX, por exemplo, no que a gente chama de positivismo histórico da história, a gente não estudaria, apesar da dissertação ser da área da antropologia, né? Mas aí pegando aí, pensando na história, a gente não era algo que lá no século XIX, começo do século XX, que a gente, na história, estudaria, né? Cultura popular e tal. Então, só tem uma resposta para a gente aí. A gente consegue perceber que atualmente, ao longo do tempo, a ciência, né? A medicina, ela não condena totalmente algumas práticas populares, mas nessa época, a gente está falando de 1890, havia uma ojeriza, né, pelas práticas populares, principalmente aí aqui no Brasil nesse momento. Então, a letra correta seria a E, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura, ou seja, todos os conhecimentos populares aí, eles vão ser questionados, não questionados, né, mas precisam ser colocados de lado, ok? Vamos para a próxima questão. Bem, gente, essa questão aqui foi eu que escolhi, assim, é uma questão bem simples, tá certo? Tem um desenho aí, uma gravura. Em momento nenhum a questão faz referência exatamente a um filósofo, mas dentro desse eixo temático cultura, tentei escolher assim uma questão para manter o máximo possível o diálogo com as outras disciplinas das ciências humanas, né? Então, assim, tem algumas coisas para a gente observar aí nessa gravura, né? Primeiro, que ela é um desenho de 1910, tá certo? Se vocês conseguem perceber aí, o nome Telefônica ainda está escrito com PH. Então, já para lembrar também que, assim como vários aspectos culturais, a escrita, a língua falante, a língua de um povo, ela muda, né? Com o tempo. O jeito de falar, né? Os sotaques, o modo de escrever, isso muda. Não sei se, vocês que são mais novos, né? Se vocês sabem que durante muito tempo telefone era com PH, farmácia era com PH. Eu ainda, bem criança, assim, alcancei algumas farmácias que começavam com PH. Então, isso é algo que hoje praticamente não existe na língua portuguesa. Aí, bom, tem um índio aí, né? E algumas regiões do Brasil escritas em membros dele. Em um braço tem escrito Rio Grande, em outro braço tem escrito Prata, um pé tem Amazonas, no outro pé tem Pará. Então, assim, aí embaixo tem escrito assim, isso é tipo, uma propaganda, não sei se é uma propaganda de Estado, enfim, que diz assim: em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Então, assim, claro que a gente tem que ter alguns cuidados também em relação a alguns temas que são bem sensíveis e que são presentes até hoje, né? Sobre, por exemplo, a questão de integração à força no braço, né? E muitas vezes na bala, de povos, como se diz, povos originários, né? Povos que já estavam aqui, enfim, no nosso país, no nosso continente, muito antes dos exploradores chegarem, né?
e existe um debate, né, um debate meio fake, oportunista e às vezes violento, sobre será que não era melhor a gente trazer esses povos para a civilização, né? E a civilização seria tudo que envolve esse nosso modo de vida nas cidades, com as tecnologias, com as ruas, com o jeito de moradia, com o jeito de tratar a culinária, com o jeito de tratar as doenças, está entendendo? Hoje em dia, inclusive, nesse momento, a gente, enfim, acho que na nossa história recente, os povos originários, eles estão sendo bem agredidos, né, violentados, como há muito tempo não eram. Então, aí a questão coloca da seguinte forma: a charge datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que, né, aí tem aí algumas questões, permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel, ampliaria o contato entre a diversidade de povos indígenas, faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos, restringiria sua área de atendimento aos estados do norte do país, possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. Então, assim, antes de eu responder, eu quero pedir aí os comentários dos meus colegas e a contribuição deles. Eu vou começar. Sim, Magno, eu vou começar porque a sua questão é bem inteligente. Traz uma multiplicidade. E se o aluno for esperto, né, ele, quando está lá no 7º ano, ensino fundamental, ele logicamente vê as regiões brasileiras, e ele percebe que a nossa região norte, o governo brasileiro, trabalha com muito poucos projetos para desenvolver a área da região norte. É lógico que a gente fala muito pouco, mas é uma área de grande potencial. Tá? Só que falta política para desenvolvê-lo de forma adequada ao seu mostrar, não é? Quer dizer, muita floresta, muito rio, né? Um relevo razoavelmente produtor de minerais, mas tem que ter calma para ver onde vai furar. Quer dizer, essas nuances de potencial transformam a região, por ser um alagado, por ser uma fauna imensa, né? Então, transforma a região em poucos projetos do Brasil, porque parece que se guarda a região. Então, se o aluno nosso, e eu tenho certeza que o aluno do Zila é atento, ele, logicamente, deve ter feito o elo, né? A região e essa dificuldade de desenvolvê-la pelo governo brasileiro. Então, já fica essa ideia para o nosso aluno. Eu acredito que dentro dessa rede de integração nacional, nos dias de hoje, o que você falou e o que a gente está aqui tornando relevante, ainda existe. Ainda há problemas seríssimos com relação à região norte. Então, vamos deixar aí o aluno raciocinar para ele acertar a opção de resposta correta da questão. Vou passar a palavra para outro colega. Eu queria só colocar rapidamente, que eu estou vendo aqui que o horário já está extrapolando, como sempre, né? Nós falamos muito. E dizer que essa é uma questão típica de interpretação imagética. Veja, a questão traz uma charge e o elemento indígena que está presente na charge não é à toa. Não pensem que é à toa. Esse é um elemento, né, que é o elemento central da charge, que ele pode dificultar a sua vida, principalmente se você tem posturas etnocêntricas, se você tem posturas preconceituosas sobre a cultura, o modo de viver e de ser das populações indígenas. Então, é importante que vocês atentem para isso, para que vocês façam a leitura da imagem de forma interpretativa. Então, lembrem-se que o Brasil é um país continental, essa é uma máxima, é uma fala que está aí sendo repetida a todo momento. Então, é importante que vocês façam a relação com isso, né? O que esse indígena aí na charge está querendo transmitir para a gente? Será que ele é um elemento que vai fazer relação com as populações indígenas nessa época que a charge foi retratada? Então, se você faz uma leitura da cultura indígena com base nos estereótipos que muitas pessoas constroem, né? Eu queria aproveitar
a fala do professor Magno, para fazer uma relação ao respeito que todos nós devemos ter, à cultura dos diversos povos indígenas que ainda habitam o nosso país, principalmente daqueles que ainda vivem isolados, né? Especialmente no que diz respeito a uma tentativa absurda de evangelização desses povos. Eles possuem sua própria religião, eles possuem seu próprio vocabulário, sua própria linguagem, né? Sua própria língua, seu próprio modo de ser e de viver, e não cabe a gente, entre aspas, civilizado, para usar um termo extremamente anacrônico e evolucionista, dizer para eles como eles devem viver. Então, prestem atenção em como o etnocentrismo e como essa leitura etnocêntrica a respeito dessa população pode te ajudar a responder a essa questão. Também vou ser rápido, eu queria falar só duas coisas sobre a questão. A primeira delas é que, como os colegas falaram, é uma questão típica de leitura de imagens, né? Acredito que para responder ela, tudo que você precisa está aí. Claro que você precisa também observar os seus conhecimentos, né, acerca do tempo, acerca de outras questões para poder responder. Gostaria de lembrar que no Brasil os índios eles foram sumindo ao longo do tempo, certo? Século XIX, os índios acabam sumindo de vez. Quando eu falo sumindo, obviamente, eu não estou dizendo que os índios acabaram. Eu quero dizer que, oficialmente, para o Estado brasileiro, certo? Para certos grupos de pessoas, era interessante que os índios eles não existissem. Posso citar o caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, que a partir de 1871 eles somem de qualquer censo. Isso não quer dizer que eles não existiam aqui no Rio Grande do Norte, isso quer dizer que eles passaram a ter outras denominações. E eles não existindo oficialmente, que é o caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, as terras em que eram terras indígenas, elas podem não mais ser indígenas, que foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte com a desapropriação dessas terras. Se a gente não tem índio, por aqui a gente vai ter terra indígena. E, obviamente, num movimento mais contemporâneo, né, aí posterior à Constituição de 1988, a gente tem um ressurgimento, que não seria um ressurgimento, mas aí um sentimento de reafirmação indígena aqui no estado do Rio Grande do Norte. Apesar da gente não ter nenhum grupo indígena reconhecido, a gente tem diversos grupos que se afirmam como tal, certo? Então, a gente entendendo aí, né, nesse contexto, que a ideia era que o índio realmente era um atraso para o Brasil. Se hoje atualmente, tem gente que pensa assim, né, como o Magno falou, se representantes do governo pensam dessa forma, imagina aí em 1910, imagina aí no século XIX, certo? Como é que isso deveria ser. Dito isso, também queria lembrar só um pouco aí do que a gente estava falando, da questão na questão anterior, né? Eu queria lembrar que nesse momento no mundo é um momento que a gente chama de Belle Époque, né? Eu acho que é assim que pronuncia, eu nunca sei pronunciar isso, mas eu acho que deve ser assim. Belle Époque, que é um momento aí já de pouco dos meados do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, em que a Europa, a França principalmente, e Paris se tornam o exemplo, né, ao mundo, ou seja, todo mundo queria ser igual à França. Inclusive aqui em Natal, por exemplo, tinha uma loja chamada Paris em Natal, certo? Justamente nessa época aí. E por que lembrar a Belle Époque? Porque é justamente nesse período de Segunda Revolução Industrial, de Belle Époque, né, que a gente tem uma crença muito grande na ciência, de que a ciência mudaria o mundo. A gente tem diversos avanços tecnológicos, o telefone é um deles, né? O motor, a combustão, ou seja, a gente está falando desse contexto. Então, o Brasil ele não foge também desse período, né? Não tem como a gente estar fora desse mundo. Vai lá, Magno.
muita coisa, né, gente? Assim, muita riqueza de informação a partir de cada questão. A gente não tem como ser tão breve também assim, mas é isso, gente. Assim, então, as falas de todos os colegas foram muito boas, mas essas arestas que, inclusive, Michele aparou, foram também perfeitas, no sentido de que, quando você olha, se você sabe a época em que esse desenho foi feito, e aí você já entende que o índio aí é representado de uma forma muito caricata e de uma forma muito preconceituosa, né? Deitado, não tem nada para fazer, com essa coisinha enfim, das folhinhas de bananeira só para cobrir as partes de baixo, o cocá de pena, enfim, e ainda assim agora, ainda poderia, uma interpretação que inclusive poderia ser errada para a questão, mas ainda assim receberia os benefícios do avanço tecnológico. Então vamos lá, repetindo, fazendo esse exercício que eu sempre gosto de fazer, de comentar a questão porque opção por opção. Então, a Chas, datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel. Aí, gente, telefonia móvel é celular, né? No início, a telefonia ela era sobretudo fixa, né? Então, assim, o que hoje chamamos de telefone fixo. Então, já mataria essa aí, não pode ser. Então, ampliaria o contato entre a diversidade dos povos indígenas? Não, também, né? Assim, não é isso que a questão está dizendo. Faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos? Não, muito pelo contrário, né? Como eu já comentei, a forma como essa nova tecnologia ela vai ser instaurada, implantada, pode sim causar, inclusive, muitos ruídos, né? Inclusive quando chega agredindo, repetindo, o que ainda restaria da cultura, né, desses povos indígenas. Então, essa C também não seria. A D, restringiria sua área de atendimento aos estados do norte do país? Não, né? O comentário do professor Ednardo, inclusive, foi muito... anularia, inclusive, essa questão D, essa D aí também, já não seria ela de cara também. Durante muito tempo e até hoje, a região norte ainda é uma das regiões mais esquecidas no sentido de infraestrutura. Então, só sobraria a opção E, possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. Gente. Esse aspecto aí que Michele pontuou nesse desenho é muito importante, né? O índio está aí de uma forma muito preconceituosa, e é como se estivesse dizendo assim, apesar deles, mesmo assim a telefonia está chegando para a gente conseguir integrar as várias regiões do país. Então, a opção possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. Passo para a última questão, professor Ednardo. Ok, como é maravilhoso perceber as possibilidades, não é? Que uma questão deixa para a gente, que uma questão coloca de forma variada, para que nós, enquanto professores, possamos passar para o aluno as ideias de como ele pode resolver a questão, né? A gente dá várias possibilidades. Bom, nossa questão aqui, a questão de número 4, eu gostaria, antes de começar a resolvê-la, de começar a lê-la, gostaria apenas de colocar um aspecto. É que as questões que podem ser colocadas em provas de Enem, elas podem não necessariamente trazer esse formato. Elas podem ir direto ao elemento da cultura. Por exemplo, só para que o nosso aluno fique bem atento, a questão pode trazer um elemento típico da cultura, que seria a dança, o folclore, e diz o Estado, e a resposta. Então, não necessariamente nós teríamos a ordem nas questões se
feitio, não é? Poderia haver elemento direto. Haja visto que a cultura, não é? A cultura, a formação da nossa cultura, ela está baseada em 3 elementos, não é? A cultura como herança, a cultura como patrimônio, a cultura como identidade. E é interessante que a gente discutiu agora nas 3 questões, trouxeram esses elementos. E agora a gente vai ver um elemento que é a proteção da cultura. Para proteger a cultura, é preciso que os estados, é preciso que se criem organismos, entidades, instituições, que vão proteger essa cultura. Essa questão 4 vai trazer essa ideia. Então, a leitura da questão. Desde 2002, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPAM, tem registrado certos bens imateriais como patrimônio cultural do país. Entre as manifestações que já ganharam esse status, está o ofício das baianas do acarajé. Lembra da primeira questão? A festa do sol? Vamos já chegar lá. Aqui vai também um pouco dessa ideia. Batiza-se o ofício das baianas, não a receita do acarajé. Quando uma baiana prepara o acarajé, há uma série de códigos imperceptíveis para quem olha de fora. Para quem olha de fora. A cor da roupa, a amarra dos panos e os adereços mudam de acordo com o santo e com a hierarquia dela no candomblé. O IPAM conta que, registrando o ofício, esses e outros mundos ligados ao preparo do acarajé podem ser descortinados, quer dizer, podem ser melhor vistos, né? E aqui nós vamos na parte de baixo, onde a gente vai começar a traçar a ideia para a resposta. De acordo com o autor, o IPAM evidencia a necessidade de se proteger de certas manifestações históricas para que continuem existindo, destacando nesse caso aí, logicamente, nós vamos começar a avaliar. Eu gostaria aqui de colocar algumas coisas. Logicamente, os meus amigos também vão colocar e será maravilhoso. Daniel, Magno e Michele vão acrescentar mais coisas aí. Gostaria de colocar que o acarajé surge com os árabes e que depois passa para os povos africanos e chega, logicamente, no Brasil. Né? A citação da etimologia da palavra, o acará vai, logicamente, trazer uma tradução semelhante à bola de fogo, né? Essa bola de fogo, ela é, logicamente, a massa e logicamente, colocado pimenta, daí essa referência, né, na etimologia. E o jé, que seria sumir, que seria morder, que seria comer, né? Então, desmistificada a etimologia da palavra, nós vamos aqui começar. Antes de falar das opções, eu vou passar aqui os colegas para eles acrescentarem mais uma coisa, se puderem acrescentar aqui nessa questão. Eu queria, antes de Daniel falar, já que é uma questão que trata do IPAM, então ele certamente tem muitos elementos para acrescentar na questão, só falar um pouco, contribuir um pouco com alguns elementos. Então, lembrem-se que o enunciado frisa um termo que a gente já discutiu no aulão sobre as relações produtivas, sobre as relações de trabalho, que é ofício. Então, vocês já sabem o que significa ofício. Então, o enunciado frisa bem isso. Ele não está interessado na receita do acarajé, mas no ofício de quem realiza esse ato, né? Em todos os aspectos simbólicos que estão, ou seja, que diz respeito à cultura, que estão relacionados aí às baianas e a como elas preparam isso, tudo que está relacionado a esse imaginário simbólico. E, obviamente, é preciso que a gente faça a relação, já que eu especialmente estou tentando buscar interseções com alguns conceitos antropológicos, mas é preciso que a gente trace uma relação de como, né, esses elementos que fazem parte das religiões de matrizes africanas, eles são percebidos no nosso país. Então, é muito importante que a gente compreenda como existem, de parte de todas as pessoas, posturas etnocêntricas no que diz respeito
subjugar os elementos que fazem parte das religiões de matrizes africanas. Então, a gente não pode fazer a leitura de uma questão como essa sem considerar esse aspecto, principalmente, aí já relacionando a temática política, que foi a do nosso primeiro aulão, quando a gente tem aí um avanço da bancada evangélica sobre algumas políticas do nosso Estado, né? Então, a gente tem aí tentar entender como a intolerância as religiões de matrizes africanas estão relacionadas a essa, entre aspas, perda de laicidade do Estado brasileiro. É preciso que a gente entenda que esses aspectos culturais, eles são extremamente importantes na formação da identidade do brasileiro e como que a gente tem que fazer uma leitura crítica a respeito de como essa religiosidade, tanto o candomblé, quanto a Umbanda, quanto a Jurema e todas as suas designações, elas são tratadas pela maioria dos brasileiros. A intolerância ainda está presente em muito do nosso imaginário, né, porque a gente não busca conhecer, e muito do nosso tratamento com as pessoas, com os ritos, com os elementos simbólicos e com o aspecto sagrado, os rituais que fazem parte dessas religiões. Vou falar aqui na frente de Magno. Eu esqueci de falar que eu não lembro de farmácia com PH não, viu, Magno? Mas já que você lembra, eu lembro que eu fui em Fortaleza e tinha uma farmácia, lá um prédio antigo, né, que tinha um nome farmácia com PH. Sim, deixa a gente falar. Primeiro, deixa eu explicar, dizer o que é que o IFAM diz que é bem imaterial, né? Então, o IFAM diz que aquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares, como as feiras, né, santuários, enfim, são uma gama gigante. Como o Michele bem falou, o acarajé em si, ele não é o patrimônio, né? É a forma de se fazer o acarajé. A gente tem outro patrimônio imaterial muito famoso aqui, que é a capoeira, por exemplo, que não, a capoeira em si ela não é o patrimônio, né? Mas a roda de capoeira é o que foi patrimonializado, ou seja, o que constitui o patrimônio é a roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira, porque o próprio IFAM entendeu que você não tinha como transformar a roda de capoeira em patrimônio se eles não transformassem também a forma de fazer, de transmitir os saberes, né, que saber transmitido de forma oral, ele uma coisa não seria separada da outra, certo? Então, como a gente vê, é uma gama muito grande de coisas que podem ser consideradas patrimônios imaterial. Há uma mudança nessa perspectiva do que é patrimônio, né? Patrimônio que antigamente a gente chamava de patrimônio histórico, certo? Hoje em dia já não se usa essa palavra, não se usa em determinado sentido, mas a gente utiliza mais patrimônio cultural, né? Porque aí engloba muita coisa, certo? Então, até a Constituição de 1988, ou a Constituição de 1988, é que inaugura essa ideia de um patrimônio que seria um patrimônio material também. Até a Constituição de 1988, o que era considerado patrimônio histórico, que era considerado patrimônio, era basicamente coisas que eram palpáveis. Existia uma expressão, existe ainda, né, uma expressão que seria patrimônio de pedra e cal, ou seja, tudo que o patrimônio, o que se trabalhava com ideia de patrimônio era principalmente patrimônio arquitetônico, os prédios, né, certo? É por isso que ainda hoje se tem muito essa ideia de não se tombar prédios, não se tombar, não preservar os prédios antigos, né? A gente tem diversos patrimônios, o Forte, por exemplo, aqui um desses patrimônios, mas até 1988 a gente chamava de patrimônio de pedra e cal. A Constituição de 1988, só para a gente não se alongar muito, ela é inovadora nesse sentido de patrimônio,
porque se a gente pensar, esse patrimônio que eu estou falando, que é de pedra e cal, ele era único e exclusivamente ligado a uma tradição europeia, né? A gente não tinha patrimônio que era ligado a outras culturas, a outras etnias, né? Vamos dizer assim, a patrimônio de origem popular, certo? Então, a Constituição de 1988 possibilita que essas culturas, né, essa diversidade cultural do Brasil, ela possa ser também abrangida e considerada como patrimônio, certo? Então, a gente tem, a partir da Constituição de 88, uma mudança positiva nesse sentido. E aí o IPHAN passa a trabalhar também na preservação desses outros patrimônios que ele chama e que a gente chama de patrimônio imaterial, certo? E aí são diversos, né? Diversos patrimônios que atualmente são considerados patrimônios imaterial. Magno? Não, eu vou passar rapidamente a palavra e devolver para o professor Ednardo, porque acho que eu vou ser muito repetitivo se fizer meus comentários com os meus exemplos do cotidiano, assim. E aí a gente já se estendeu um pouquinho, vou passar logo a palavra para ele. Grande Magno, uma fera. Sua avaliação seria magnífica, né? Entendeu aí a Georgina? Mas como o Michel estava falando, a questão em si, ela joga acarajé não como um simples bolo que você vai pegar de massa, né? Massa do Brasil, a soma da massa do feijão com um pouco de pimenta e logicamente o dendê, e você vai morder. Não, é o ofício. É aquilo que caracteriza a cultura de cada grupo de baianas, e a aldeia que a gente viu roupas, a gente viu a amarra dos panos, a gente viu adereços, e vai caracterizar cada grupo. E esses iorubás, quando vieram para cá para trazer esse acarajé, ora, logicamente, já foi discutido aqui em questões anteriores, os escravos foram eles que trouxeram determinadas culturas de origem africana para nós. Então, partindo disso, eu acho que o nosso aluno entendeu bem, foram colocados enfoques maravilhosos pelos colegas, e agora a gente tem que desmistificar a questão lá, descortinar, né? Então, não que descortinar e acertar uma dessas opções. Vamos lá. A primeira opção diz assim, mistura de tradições africanas. Aí está tudo bem, né? Indígenas portugueses no preparo do alimento. E acho que aqui já, por parte das cozinheiras baianas, essa logicamente ficaria fora, né? Aí viria a questão B. Nós vamos dar um pulinho B. Vamos passar para C. Utilização de ingredientes que mostram cada vez mais raros de encontrar. E não é bem o que está lá assinalando. Vamos para D. Necessidade de preservação dos locais tradicionais de Pará do Acarajé, ameaçar as transformações urbanas no país. Não necessariamente, né? Vamos para a letra E. É importância de se treinarem as cozinheiras baianas e de resgatar o modo tradicional de preparo de acarajé. Então, a letra E vai de encontro ao enunciado da questão. Cada grupo traz suas tradições ligadas ou não à religião, aos costumes, né? Então, a E também fica fora. E logo, o grande aluno do Zimed, ele já percebeu, né, que a relação com o sagrado, ou seja, com a cultura e a religiosidade do grupo, né, no ato de preparar o alimento, sobressaindo-se o uso de símbolos, né, a simbologia, e aí Michele, Magno e Daniel citaram o secretismo, cada religião com suas nuances, performances, né? E finaliza aqui o uso de símbolos e inicias pelas cozinheiras. É exatamente isso que caracteriza para cada grupo o frico, logicamente, o feitio, logicamente, do produto acarajé. Não necessariamente, como ele falou, o produto em si, né? Ala de massa e carne, mas é o costume, a cultura de cada grupo preparando esse produto. Ok. Aqui eu quero agradecer aos nobres colegas, agradecer a galera que prestigiou a aula, a professora Adriana, e, logicamente,
passar a palavra para que o grupo finalize. Então, galera, chegou o momento das dúvidas, né? Quem tiver suas dúvidas, pode abrir o microfone para poder perguntar diretamente a queima-roupa ou colocar no chat. Então, Luan, Vitória e Stephanie, vocês têm alguma dúvida? Como é que foi a aula de hoje? Podem falar, tá? Não tenho dúvidas não, amei a aula e obrigado, deu para esclarecer tudo, as explicações. Beleza. Uma voz. Uma voz, eu estou chocada. E Vitória e Stephanie, estão bem? Como é que estão? Como é que foi a aula hoje? O aulão, né? Deu para entender tudo? As minhas são mais tímidas, né? Eu vou aproveitar, então, que as meninas estão tímidas. Vitória. Adriana, leia. A gente está vendo as mensagens aqui, mas não vai ficar gravado o que elas disseram, se você puder ler. Sim, sim. Vitória fala, o único defeito da aula é o final dela. E Stephanie fala, a aula foi ótima e bastante educativa. Amei. Eu queria agradecer muito as meninas e Luan, dizer que Luan senti sua falta no último aulão, que você não estava... Você deve ter visto depois, mas você não estava online, né? Ou pelo menos quando eu olhei, você não estava, mas que bom que vocês estão conseguindo ver. Eu sei que muito mais gente vê depois, né? Em função do horário, em função de ter outras atribuições, em função de estarem trabalhando. Mas queria agradecer muito, muito o apoio de vocês por estarem acompanhando as nossas atividades remotas. Não é fácil de fazer. Eu sei que não é fácil para vocês também estarem aqui conosco. Então, agradecer muito o apoio de vocês e continuem se dedicando, por favor, não deixem de estudar, manter uma disciplina e manter o cronograma de estudos em dia é muito importante para que vocês consigam criar um hábito contínuo de estudar. Vocês estão vendo aí que caiu a internet, Luan, mas que bom que hoje você se manteve. Vocês estão vendo que o Enem não é um exame de outro mundo, mas também não é algo tão simplório, então ele precisa de um pouco de dedicação, revisar os conteúdos que vocês viram durante todo o ensino médio. E vocês estão passando, nós estamos passando por um momento que a gente não teve atividade presencial no terceiro ano, então, obviamente, isso vai ser um déficit. Então, por favor, continuem se dedicando e fazendo aí, de forma independente e autônoma e com auxílio nosso, essa revisão dos conteúdos, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço a paciência dos colegas, sempre ótimos professores, maravilhosos, e dizer que nós nos vemos mês que vem. Vitória levantou a mãozinha, quer falar alguma coisa, Vitória? Levantou a mão por acidente? Se não, os professores podem continuar, né, com as considerações finais. Vou finalizar aqui também, foi sem querer, ela disse. Queria agradecer, né, a Luan e as meninas, assim como o Michel falou, dizer que, apesar de tudo, espero que vocês continuem firmes e fortes, né, que vocês não descansem, não no sentido de dormir, é para dormir, para descansar mesmo, mas não descansar desse ano atípico, né, a gente tem um complicador muito grande, mas continuem, insistam, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que tiverem, se precisarem de material, a gente também está sempre disponível, certo? Agradecer também aos colegas, né, que estão aqui, a Michele, a Ednardo, a Magnum, e mês que vem a gente está aqui de novo. Eu também quero agradecer. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer ao nosso alunado, né? Logicamente, a gente faz aqui esse esforço e dizer para o nosso aluno o seguinte, um pouquinho de leitura, meu aluno, um pouquinho de leitura. E a revisão está lá no banco de aulas, que também é um projeto maravilhoso do Zila. Então, o nosso aluno está com probleminha, quer ver as regiões, quer ver os espaços de produção, vai lá, né? A história também, o grande Magno, Michel, também vai lá, vai no banco de aulas, pega uma revisãozinha.
próxima aula a gente vai estar juntos. Eu agradeço de coração, valeu? Brigadaço, galera. Agradecer também ao alunado, né? Esse termo que o professor Alinaldo usou. Vocês três sempre aparecem, né? Assim, bem fiéis. E assim, isso mostra algo muito grandioso para a gente, assim, o quanto vocês estão querendo, o quanto vocês estão olhando para essa prova do Enem. E então, assim, espero que vocês tenham sucesso, tá certo? Não precisam se afobar, né? Não precisam se desesperar com essa prova, mas fica esse desejo de que vocês tenham sucesso nela, certo? Quero lembrar que ontem foi Dia dos Professores e parabenizar, não sei se isso já foi feito aqui, parabenizar os colegas. É muito bom fazer essa aula com vocês, sem demagogia. Vocês não sabem o quanto eu aprendo, vocês não sabem o quanto eu sou fã de vocês, assim.